Salve peixeiros, com muita honra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre, agradeço de coração o número de inscritos na página, mas se estiver vendo pela primeira vez, desta força também, seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço mais que 100% santista. O sucesso tem vários pais, mas o fracasso é órfão. A entrevista que o Pedro Martins, o nosso CEO do Santos, fez no início da semana que finda agora, tem muito a ver com esta derrota que o Santos sofreu agora diante do São Paulo, primeiro clássico do ano, nesta quinta rodada do Brasileiro. E nada que isso seja uma defesa ao Pedro Martins, não. Tanto que eu considero como responsável, um deles, neste elenco montado para este campeonato por enquanto. Mas vale uma certa reflexão. Eu estou para fazer um vídeo, um react que eu prometi nos vídeos anteriores. Está demorando, mas sem mais cedo ou mais tarde eu vou deixar no canal sim. Para os torcedores, para quem estiver acompanhando o canal, pelo menos refletirem o que está se passando no Santos Futebol Clube. E mais um resultado negativo é reflexo do que a gente ainda tem muito por evoluir no aspecto estrutural, conforme o Pedro Martins disse. A derrota que aconteceu hoje passa pelo aspecto tanto da comissão técnica, pelo aspecto físico, pelo aspecto da montagem do elenco e na direção também. Mas focando apenas no parte tática que foi esta partida, nós perdemos porque ainda temos essas falhas crônicas na reposição da saída de bola e na qual a equipe adversária explorou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Um meio de campo lento, um meio de campo de sub-30 e mesmo assim, aí já vem na parte fora de campo. Eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, mas não consigo aceitar como que no segundo gol, por exemplo, o nosso primeiro volante, com a mesma idade do volante adversário, consegue perder no pique dele, que resultou na assistência para o gol, o segundo gol do São Paulo na etapa complementar. Aliado também a nosso esquema de marcação por zona, que o César Sampaio teve como um diferencial do antecessor dele, no caso Pedro Caixinha, que pode ter funcionado contra o Atlético Mineiro, mas expôs com gente seguindo à risca essa marcação por zona e que nos custou um resultado que poderíamos ter empatado, pelo menos no segundo tempo. Essa seguida de seguir a linha, a risca de a ferro e fogo, na pessoa de alguns jogadores, por exemplo, como o seu Léo Godoy, que não deu o bote, que continua dando aquele espaço sofrível, absoluto para os adversários, por exemplo, que eu poderia ter feito no primeiro gol, no lance que o João Schmidt perdeu na primeira bola, e ele abriu aquele buraco no meio do campo, e o seu Léo Godoy não acompanhou o Ferreirinha, não acompanhou o outro, que estava do lado dele, por exemplo, o seu Zé Isvaldo, que poderia dar 1 centímetro de abertura da perna para pelo menos dar o desarme na jogada, que a bola passando rente ao pé dele e propiciou o segundo gol. São esses certos detalhes que a gente não consegue, o torcedor do Santos fica de cabelos em pé. E a gente, com esses problemas crônicos, com essa lentidão de construir jogadas, conseguimos estancar esse vazio no meio do campo, os desarmes que eles tinham, só depois, na etapa complementar, quando, por exemplo, o Barreal, muito aberto pelo lado direito, começou a povoar aquele lado no meio do campo, ao invés de seguir a linha do 4-4-2 mesmo, de fato, a gente conseguiu realmente construir algumas jogadas, e aí vou contrariar um pouco aqueles que falam que o Roleiser foi o nosso melhor jogador em campo. Foi o melhor jogador em campo, mas não o suficiente, por exemplo, para fazer valer a comparação com alguém da mesma posição que a dele do lado adversário. Então, o seu Michel Alves, e dando entre parênteses aqui, é um garoto vindo de São Vicente, cresceu aqui na Baixada, conterrâneo do Robinho, jogou futebol de salão no Tumiaru, clube local de São Vicente, depois foi para o Portuários, poucos metros de distância da Vila Belmiro. Não tinha ninguém no nosso departamento de base para olhar. Um clube tradicional como o nosso, que só conseguiu fazer o nome como conseguiu fazer, olhando primeiramente potenciais jogadores da nossa própria região, e estão se evadindo. E esse Michel Alves é um exemplo. E em comparação com o Roleiser, eu vou aí minha crítica com relação a ele, quantas vezes vocês viram o Roleiser, por exemplo, ajudando na marcação, pelo menos no seu campo de defesa, no primeiro tempo? Ele só conseguiu fazer isso na etapa complementar, coisa que o adversário fez, e muito, nos desarmes. O futebol não é só participar,
olhar o jogo apenas no campo ofensivo, como o Roleza fez. Porém, eu não sei o que aconteceu no vestiário, alguém pode ter dado alguma chamada de atenção no vestiário, porque Roleza, pelo seguinte, meu irmão, tudo bem, você ajuda ao jogo, você procura armar jogadas, mas futebol também não é só isso não, tem que ajudar também a buscar a bola. Foi o que ele fez um pouco mais na etapa complementar. Então, minha crítica com relação ao Benjamin Roleza, como nas partidas anteriores que já se percebeu que não é muito o cacuete dele de ajudar na marcação, ainda continua sendo essa. E que foi um outro pequeno detalhezinho que nos fez, né, perder esse jogo em comparação com o adversário que, jogando mesmo com suas posições estratégicas, pelo menos no meio do campo para frente, uma equipe de sub-20 conseguiu se sobressair nos desarmes na saída de bola. Quando o Escobar perdia, quando o João Schmidt principalmente perdia. E aí, no segundo tempo, quando a gente precisava justamente dessa armação, e quando o Roleza se movimentou um pouco mais pelo lado oposto, costumado pelo lado direito, né, se movimentando mais, propiciou aquele lance do Tiquinho, né, quase foi um empate logo no começo da etapa complementar, né, e era esses detalhes que a gente poderia ter feito aí um marcador, pelo menos satisfatoriamente favorável, pelo menos sair com um pontinho, né, fora de casa. Do contrário do que o César Sampaio disse, que foi uma injustiça, o Santos ter saído com uma derrota, não foi uma injustiça. Outro pequeno detalhe é que o Santos ainda possui no critério de tomar as decisões de finalizações. Pelo menos de 6 chutes a gol, 4, dá para se dizer estatisticamente, que foram na meta do goleiro Rafael Ló de São Paulo. Eu posso dizer, sendo um pouco mais profundo aqui, na minha opinião, só apenas uma bola que talvez ele tenha feito realmente em trabalhar, que foi justamente no último lance da cabeçada do Tassiano. Nas demais, foram bolas para fora do gol, da meta. O lance do próprio Tiquinho, 2 lances do Guilherme, contando no primeiro tempo, e também do seu Gabriel Veron. Aliás, falando do Gabriel Veron, vou falar um pouco mais tarde dele. Mas antes do seu Guilherme, que continuou mais uma partida jogando os 90 minutos. Não sei se é por falta de opção, sim. Pode ser aliado à falta de opção, porém o César Sampaio poderia ter atenuado essa desconfiança, essa crítica que o Guilherme recebe merecidamente, de prender demais a bola, de retardar também a objetividade do Santos no critério ofensivo, que não é compatível para uma Série A, eu já falei sobre isso de novo. Ele poderia ter colocado o Barreal no lado dele, por exemplo, de ofício, que ele costuma jogar pelo lado esquerdo, na hora que, em vez de ter colocado talvez o Tassiano, que na minha humilde opinião seria a melhor opção naquele momento, colocou o Veron, que outra vez, de novo, no aspecto físico aí não dá para aceitar também. Falando do João Schmidt, não dá para aceitar como que alguém que é na casa dos 20 anos ainda, né, não propicia um físico a contento da idade dele. E no critério da finalização, o que foi aquilo, né? O que foi aqui, aquela finalização dele, quase para a pista de atletismo lá do Morumbi. Então, se fosse outro atacante, talvez o próprio Tassiano teria sido diferente naquela finalização dele, sabe? E os nossos laterais, o seu Léo Godoy de novo, hein? Ele, falando dele aqui, embora ele tenha participado do lance que posicionou o nosso gol de honra, no lance do pênalti deles, foi uma obra do acaso, parafraseando os mais antigos, quem lembra dos vídeos do canal 100, ele tem um problema crônico, e aí vale também na pessoa do Pedro Batista também, que participou desse recrutamento desse rapaz aí, que não consegue marcar nem exame psicotécnico. Então, ó, depender do seu Léo Godoy para cobertura realmente é sofrer, é uma versão do lateral direito que nós tínhamos há muito tempo atrás do seu Felipe Jonathan. O Sherman, que teoricamente poderia ser um pouco melhor, ele não poderia explorar as jogadas de linha de fundo, que seria o ponto fraco do São Paulo, conforme muitos dizem por aí, mas que outro pequeno detalhe é que por que nós ainda não conseguimos fazer o apoio dos laterais, explorarem as linhas de fundo, né, com cruzamentos espetados, sempre aqueles lances de cruzamentos espetados que os adversários, zagueiros adversários têm de forma manjada. Se o problema deles é a bola aérea, por que não explorar a linha de fundo? Por que não o próprio Ribeiro, o próprio Sherman, quando entrou, poderia ter explorado isso? Acho que falta confiança pelo Sherman, das partidas ruins que ele fez, parece que ele está sentindo o peso, né, das partidas anteriores que ele foi muito criticado, ele não fez isso.
E faltou, né, acho que o equilíbrio emocional tático agora, quando a gente precisava correr atrás de fazer o gol de empate. Então, ver o Gil jogando quase de centroavante nos minutos finais, né, com o David Washington depois entrando para fazer não sei o que, para povoar o meio daquele parte do ataque, não adianta nada. O que adianta se colocar 4 jogadores para a função de centroavante se você não tem ninguém para dar assistência ali, ou só o Rolese, por exemplo? Então, continuamos aí com esses problemas crônicos ainda, e que ainda nós vamos ter mais uma oportunidade, uma semana de intervalo, até a partida contra o RB Bragantino, aqui na Vila Belmiro, para pelo menos, por exemplo, o seu Marcelo Teixeira poder explicar por que já temos aí 3 treinadores que recusaram o Santos até aqui. E já na pessoa do Fernando Diniz, que escancarou, segundo aí algumas informações, que realmente não dá para assumir a bagunça que é o Santos Futebol Clube agora. E contrariando aí esse otimismo fora da realidade do Marcelo Teixeira, dizendo que está tudo sob controle, está tranquilo, o elenco do Santos é compatível para lutar por objetivos maiores. Não, senhor Marcelo Teixeira. Talvez o senhor pudesse esclarecer um pouco para o torcedor, ou pelo menos desanuviar um ambiente que foi incendiado pelas declarações do seu Pedro Martins. O que o senhor tem a dizer sobre isso quando ele, seu Pedro Martins, acabou chutando o pau da barraca quando soube que talvez um dos seus amigos, ou talvez o seu próprio filhinho, Marcelinho, estava negociando por fora com o Sampaoli? Não estou aqui mais uma vez repetindo aqui uma defesa para o Pedro Martins, não, mas qualquer um na situação dele talvez poderia ter feito algo semelhante, quando não colocando o cargo à disposição. Então, essa bagunça que o seu Marcelo Teixeira está querendo, né, esconder para o torcedor santista, ou tentando manter as aparências, que acho que precisa ser esclarecido da parte dele, claro. Mas por enquanto, até esse intervalo, que é mais uma oportunidade que o Santos vai ter para que não soframos uma vergonha ainda maior do que foi em 2023, possa ser aproveitada. Eu agradeço para quem estiver vendo esse vídeo até o final. Deixe aí sugestões e críticas para apoiar este canal. Não esqueça também de dar o seu like ou sua curtida, suas opiniões também na seção de comentários. Até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu!